Estamos na nossa 19ª aula de psicanálise clínica e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre sonhos. Já tivemos uma aula a despeito de sonhos e hoje eu gostaria de falar um pouco mais. É muito importante abordarmos uma vez mais esse tópico, porque é bem verdade que desde os tempos antigos os seres humanos buscam compreender os significados dos sonhos. Para alguns povos se tratava de uma mensagem divina. E é claro, evidente que quem é cristão entende que as muitas preocupações vencem os sonhos. É o que a Bíblia diz. Então, é normal sonharmos quando nós estamos preocupados com alguma coisa. É a Bíblia que diz. Porém, entendemos também que Deus também se revela através dos sonhos, também dá revelações ao homem através dos sonhos. Isso é para quem realmente é cristão e crê. Existe também a parte mística do sonho. Tem pessoas que acham que os sonhos se tratam de premonições. Tem gente que sonha com um certo animal e logo ao acordar joga no bicho, enfim. Existe esse lado místico. Normalmente, quando as pessoas fazem uma interpretação de sonho, as pessoas atentam para o significado e não para o significante. Logo eu falo mais sobre essa questão. Com Freud e a psicanálise, surge uma nova leitura a despeito dos sonhos. Ele disse o seguinte, que o sonho é a via régia para o inconsciente, uma forma privilegiada de acessar os desejos, conflitos e afetos recalcados. Ou seja, todos os desejos e conflitos que foram recalcados, o inconsciente, ele utiliza os sonhos para se realizar, para gozar, para se satisfazer. Freud, ele mostrou que os sonhos são realizações disfarçadas de desejos inconscientes. Repare que ele falou realizações disfarçadas. É por isso que, normalmente, os sonhos eles são sem pé, sem cabeça. Isto é, para a pessoa que não sabe interpretar o sonho de acordo com o significante. Uma pessoa comum interpretando um sonho, ele vai dizer que sonhar com queda de cabelo significa morte. Ou se ele sonhar com um cachorro, ele vai achar que ele tem que jogar no jogo de bicho. Ou se ele sonhar com um leão, ele vai achar que talvez seja fúria na vida dele. E tem vários significados, mas os psicanalistas, os terapeutas, eles interpretam os sonhos a partir do significante. Ou seja, se a pessoa sonhar com um leão, o terapeuta ele vai investigar para ver se porventura o nome do patrão da pessoa tem alguma coisa referente a leão, né? Talvez o sobrenome. Enfim, ele vai procurar o significante, porque os sonhos são desejos que são realizados pelo id, porém de forma disfarçada. Talvez o paciente tenha um desejo de falar para o chefe que não está satisfeito com uma coisa ou outra. Porém, ele tem medo de ser agressivo. E o medo dele é surreal,
é fora do comum. A gente não está falando aqui de qualquer medo. O medo dele aponta para o passado, aponta para a infância dele, que ele teve um desejo de agressividade, porém ele foi repreendido. Um momento da infância dele que ele foi agressivo, porém os seus cuidadores, os seus pais repreenderam ele. Logo, ele recalcou essa agressividade. E agora, na fase adulta, que ele se vê numa situação que ele precisa ser agressivo, e quando a gente fala de agressividade, a gente está falando de uma agressividade acoplada à nossa personalidade. Ou seja, quando a gente fala de agressividade, a gente está falando de se expressar, de falar o que você gosta e o que você não gosta. Mas como ele foi repreendido quando criança, automaticamente essa agressividade ela foi recalcada. E agora que ele se vê numa situação que, segundo o ego, ele está em perigo, porque o ego ele vai lembrar da ocasião que ele foi repreendido, castigado por ser agressivo. Logo, todas as vezes que o ego percebe que se encontra na mesma situação ou numa situação parecida, automaticamente ele não permite que o id seja agressivo, justamente para que ele não possa sofrer, porque o ego ele é sensível. E aí o que o id faz? Ele se realiza através dos sonhos. E os sonhos, eles vêm sem pé e sem cabeça. Por isso que o psicanalista, ele tem que atentar para o significante dos sonhos. Já Lacan ensinou que o sonho deve ser lido como um contexto estruturado, como uma linguagem, onde emergem os registros do imaginário, simbólico e real. Nós estudamos sobre o imaginário, simbólico e real. O imaginário, ele é formado quando nós somos crianças ainda, recém-nascidos. Acontece que a mãe ajuda a criança nesse processo, porque a criança ela imagina que é uma extensão do corpo da mãe. E a mãe vai tocando na criança na hora do banho, vai falando, aqui está o pezinho dele, a mãozinha, o corpinho, porque a criança ela não consegue se ver, mas quando ela se depara com a sua própria imagem no espelho, ela percebe que ela tem um corpo, ela percebe que ela é uma unidade. Porém, dentro dela, é como se ela estivesse toda fragmentada. Logo, ela acaba entrando em conflito. Mas aí, a mãe, os pais ajudam a criança a formar uma imagem, proferindo palavras boas, proferindo que a criança é um príncipe ou uma princesa, né? Porém, a gente entende que a imagem que a criança forma na cabeça se torna uma imagem imaginária, porque nós não somos tudo que nós imaginamos, nós não somos tudo que os nossos pais dizem que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Logo, a nossa imagem, ela passa a ser uma imagem imaginária. E aí, quando o paciente sonha, nós temos que analisar os sonhos como uma estrutura de linguagem que emergem nessas três estruturas: real, imaginário e simbólico. Ou seja, qual é a relação do sonho com o imaginário?
Já em relação ao simbólico, quem é responsável por simbolizar a vida da criança é o pai. O pai é a representatividade do superego. Então o pai, ele vai falar para a criança o que é certo, o que é errado. O pai, ele vai aplicar a lei. A mãe ensina a criança a cumprir a lei, explica à criança o porquê da lei, mas é o pai quem vai simbolizar a vida da criança, para quando ela chegar no real, ela possa realmente ter uma boa base e ela não ficar perdida nos seus porquês. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Então, todo sonho, segundo Lacan, é estruturado com uma linguagem que emerge nessas três estruturas: real, imaginário e simbólico. Repito, quando um paciente conta um sonho para o terapeuta, ele deve se perguntar: esse sonho está ligado ao real, ao imaginário ou ao simbólico? Essa é uma pergunta interessante que o terapeuta deve fazer. Nessa aula, veremos alguns significantes recorrentes nos sonhos. Nós vamos comparar a leitura freudiana com a lacaniana e vamos trazer alguns exemplos clínicos para trazer alguns esclarecimentos que são importantes na interpretação dos sonhos. Sendo assim, nós vamos citar alguns sonhos e vamos ver o significante deles, dando exemplos clínicos, tanto segundo a visão de Freud como segundo a visão de Lacan. Por exemplo, quando a pessoa sonha que está voando, qual é o significante de sonhar que está voando segundo Freud? Freud, ele falou o seguinte, que quando a pessoa sonha que está voando, é claro que vai depender do contexto do sonho. Possa ser que a pessoa sonhe que está caindo e depois começa a voar, enfim, depende muito do contexto. Mas se for um sonho bom, que a pessoa esteja de fato desfrutando, mas enfim, sonhar que está voando significa realização de desejo de liberdade, prazer infantil, desejo de ser reerguido, né? Quando o pai pega a criança e joga para o alto, é o desejo de ter o colo do pai, ou seja, pode ter uma conotação erótica, não no sentido de esfregar das genitárias, mas sim no sentido de se relacionar com os seus pais. Ou seja, sonhar que está voando aponta também para a infância do paciente, infância essa que ele teve o prazer de desfrutar do cuidado, do carinho dos pais. Então, se o paciente ele estiver trabalhando muito, se ele estiver com uma sobrecarga emocional, automaticamente ele pode sonhar que está voando pela cidade, né? E aí automaticamente o id estará realizando o desejo de escapar das pressões, porque quando criança ele não tinha pressões e agora na fase adulta ele tem pressão. Então a gente vê dois pontos interessantes nesse sonho. O primeiro ponto é que sonhar que está voando aponta para a infância. Tem uma conotação erótica, tem uma conotação de prazer. Então é o id desejando ter o mesmo prazer que teve antes. E também aponta para um problema latente, um problema atual, ou seja, é um adulto que está tendo que trabalhar muito, está sob pressões
e aí automaticamente ele sonha que está voando e aí realiza o desejo de liberdade. Então, esse é um dos significantes de sonhar que está voando. É claro que cada caso é um caso. Já Lacan, ele entende que o voo rompe as leis da gravidade, revelando o gozo de escapar do controle simbólico. Lembram que eu falei que quando o paciente conta o sonho, o terapeuta ele tem que tentar ligar o sonho com uma das três estruturas, real, simbólico e imaginário. Então, Lacan, ele liga o sonho de estar voando com o simbólico. O simbólico é onde moram as leis, as limitações. Repetindo, então foi o superego, foi o pai quem simbolizou a vida da criança. Ele é o responsável por passar o simbólico para a criança. Então, imagina um sujeito que sonha, que está subindo, perde o controle e acaba tendo acesso a um gozo. Ou seja, o que a gente entende? Que esse sujeito ele está querendo correr do simbólico, das leis, justamente para que possa então gozar, se satisfazer, realizar os desejos. Então a gente vê o id fugindo do simbólico através do sonho. Isso é um olhar de Lacan. Então a gente viu dois olhares aqui, o de Freud e o de Lacan. Freud vai dizer que sonhar que está voando significa a busca pelo prazer e logo o id ele vai se realizar através do sonho. E segundo o olhar de Lacan, o sujeito quando sonha que está voando de forma angustiante, é um detalhe importante que eu não falei, ele está querendo fugir do simbólico, das leis. E logo o id ele vai se realizar através dos sonhos, fugindo do simbólico, fugindo das leis. Então vai depender do contexto do sonho. Se o sonho for angustiante, mesmo que esse paciente sonhe que esteja voando, mas se for um voo angustiante até encontrar um local prazeroso, é porque esse sujeito está fugindo do imaginário. É porque esse sujeito está fugindo do simbólico, está fugindo das leis. Isso segundo a visão de Lacan. E se o sonho for prazeroso, é porque o paciente ele está querendo fugir de um momento de tensão que ele esteja vivendo e também é porque o paciente está querendo retornar à época da sua infância, que ele tinha ali o prazer de desfrutar do amor do seu pai. Logo, esse sonho ele tem uma conotação erótica, mas não no sentido do esfregar da genitália, e sim do relacionamento que esse adulto teve quando criança com os seus pais. Sonhar que está fazendo sexo. Esse sonho deixa qualquer um preocupado, ainda mais quando a pessoa sonha que está se relacionando sexualmente com um desconhecido ou com o seu chefe e etc. Freud vai dizer o seguinte, que sonhar que está fazendo sexo, isso aponta para desejos eróticos. E repito aqui, esses desejos eróticos não diz a respeito do ato sexual em si, mas sim de desejos antigos, na época de criança, desejos esses de realmente desfrutar do amor dos seus pais, e esses desejos eles foram recalcados e por esse motivo o paciente ele sonha, é o inconsciente querendo viver novamente
o que viveu no passado. Não muda muita coisa em relação de sonhar que está vivendo. Freud, ele sempre vai ter esse olhar. Todos os desejos do ser humano, Freud, ele vai dizer que eles são oriundos da fase da infância. Então, Freud, ele sempre vai ter esse olhar. Então, para Freud, sonhar que está fazendo sexo se trata de um desejo erótico, reprimido, recalcado, e aí automaticamente o inconsciente ele encontra um jeito de reviver o que ele viveu no passado ou que ele desejaria viver. Um exemplo, uma jovem solteira sonha que está fazendo sexo com um desconhecido. O que seria isso? Se trata de uma forma do id realizar o seu desejo de forma disfarçada. Ou seja, essa jovem ela não vai sonhar que está se relacionando com os seus pais. Ela vai sonhar que está se relacionando sexualmente com um desconhecido. Por que o id faz isso? O id faz isso para driblar o ego, porque sempre que o ego percebe que o id ele esteja fazendo algo, que ele tenha sido punido, por que punido? Digamos, a criança ela deseja se relacionar com os seus pais, porém os seus pais não conseguem atender a demanda da criança. Devido ao trabalho dos seus pais, os pais têm que abandonar as crianças. O desejo da criança é ficar 24 horas com os seus pais, sendo que os seus pais não conseguem atender toda a demanda da criança. Logo, a criança ela tem que recalcar esse desejo, sendo que o desejo ele não fica recalcado para todo sempre. Nós já falamos muito sobre isso. Acontece que ele retorna, e a gente chama o retorno do recalcado. Como que ele retorna? Ele retorna através de dores, através de doença, através de atos falhos, através de xistes e através dos sonhos. Então, quando uma jovem solteira sonha que está fazendo sexo com um desconhecido, isso não significa que realmente ela queira fazer sexo com um desconhecido. Isso é o id dela que está querendo reviver, realizar um desejo. Então, nós não podemos olhar para o significado, nós temos que olhar para o significante do sonho. Já Lacan, ele vai falar o seguinte: o sonho sexual mostra a posição do sujeito no desejo do outro. Um exemplo, um homem sonha com sexo com a vizinha casada, revela sua fantasia de ser objeto que invade o desejo do outro. Ou seja, Lacan ele já tem um olhar diferenciado em relação a sonhar que está fazendo sexo. Lacan ele está falando o seguinte, que aquele que sonha que está fazendo sexo com a sua vizinha, ele tem o desejo de ser amado pelo outro, de ser atendido pelo outro, de ser assistido pelo outro. Então esse é o desejo dele. E esse sonho, segundo Lacan, está ligado ao imaginário. Porque quando criança, nós dependemos do outro para nos dar nome, para dizer quem nós somos. Tem um sonho que nos deixa muito assustado. Sonhar que está caindo. Freud vai dizer que sonhar que está caindo está ligado à perda de controle, está ligado à impotência, está ligado à lembrança da experiência infantil de desamparo. Lembram que eu falei que Freud ele sempre vai olhar para a infância para entender um sonho.
para ver o significante de um sonho. Então, quando a pessoa sonha que está caindo, isso aponta para a perda de controle, para a impotência, para as lembranças infantis de desamparo. Lembrando aqui que quando nós falamos de desamparo infantil, nem sempre os pais querem desamparar os filhos. Realmente acontece dos pais desamparar os seus filhos de forma total, mas às vezes acontece porque, repito, os pais eles têm que sair para trabalhar e tudo mais e acaba desamparando os seus filhos. Os pais nunca vão conseguir atender todas as demandas dos seus filhos. Vou dar um exemplo clínico aqui muito importante. Por exemplo, o paciente ele sonha que está caindo da escada em uma época de prova. Qual é o desejo desse paciente? O desejo inconsciente desse paciente é faltar para escapar da cobrança. Ou seja, esse paciente ele tem medo, conforme Freud falou, porque ele se sente desamparado. Certamente, se ele não fizer uma boa prova, os seus pais não vão ampará-lo, os seus pais não vão ensiná-lo, os seus pais vão gritar com ele. Então, o desejo de não ir fazer a prova é justamente para que ele não possa falhar e ser cobrado. E aí ele sente a dor do desamparo, porque é bem verdade que os pais eles têm que saber passar as instruções para os filhos. Os pais não podem ser agressivos ao ponto que os filhos ficam com medo deles. Então, segundo Freud, sonhar que está caindo aponta para a infância, no tempo de desamparo total. E sempre que o paciente, o adulto, se ver em uma situação de perigo, em uma situação que ele precise de ajuda, que ele precise de amparo, ele vai sonhar que está caindo. Por quê? É como se fosse um trauma, é como se fosse um gatilho. Então, o compromisso que ele tem em fazer uma prova vai servir como gatilho. Por isso que ele sonha que está caindo, ou seja, eu estou desamparado, eu não tenho ninguém por mim. Essa é a situação. Então, qual é o desejo do id? O desejo do id é ele se sentir amparado. Já para Lacan, a queda está ligada ao real, ou seja, a experiência do vazio, do impossível de simbolizar. Lembrando que o real não tem como simbolizar, uma vez que o pai falha na tarefa de falar para o filho o que é certo, o que é errado, o filho chega no real cheio de questionamento. Digamos que o sujeito sonha que está caindo numa queda infinita. Isso aponta para o vazio, aponta para o desamparo radical, aponta que o pai não investiu tempo no ensinamento do filho, explicando o que é certo, o que é errado. Logo, esse paciente ele está sentindo a ausência de sustentação do outro. Por isso que ele sonha numa queda livre infinita. Sonhar que está casando, segundo a visão de Freud, possa ser que seja realmente um desejo latente da pessoa desejar se unir com outra, de construir uma família, e o contrário disso seria a angústia diante de um compromisso que a pessoa
esteja prestes a assumir, independente de ser casamento ou não. Então, a angústia, ela vai fazer com que a pessoa sonhe, porque o casamento realmente é uma grande responsabilidade. Lembrando que o desejo de se unir a outra pessoa, embora seja um desejo latente, esse desejo também está ligado à infância do sujeito, porque o sujeito ele teve um bom exemplo de união por parte dos seus pais e automaticamente ele deseja se unir a uma pessoa, deseja casar, tá bom? Vou dar um exemplo clínico aqui. Uma mulher sonha que se casou com o chefe. Qual é o significante disso? Será que ela está interessada no chefe? Então tem um significante nisso aí. Sonhar que está casando com o chefe, o significante é o desejo de se obter poder, o desejo de ser reconhecido. Esse é o significante. Vamos ver o que Lacan fala em relação a sonhar que está casando. Ele falou que o casamento é uma instituição simbólica. Logo, sonhar que está casando revela a relação do sujeito com a lei e o laço social. Vai depender do contexto. Se esse sonho for um sonho bom, é porque o sujeito tem uma boa simbolização. Logo, ele não quer fugir do simbólico. Já se o paciente sonhar que está fugindo do altar, é porque ele tem alguns questionamentos diante das exigências simbólicas do compromisso. É porque realmente o pai errou, falhou na simbolização para esse sujeito, para esse paciente. Por isso que ele sonha que está fugindo do altar, porque ele tem alguns questionamentos em relação às leis, às exigências simbólicas do compromisso. Ele tem problema com isso aí. Sonhar com casamento homoafetivo, quando você sonha que está casando com uma pessoa do mesmo sexo. Então imagina o paciente chega até você e fala que sonhou que estava casando com uma pessoa do mesmo sexo. O que você vai falar? Vai falar que esse sonho está ligado à orientação sexual dele? Então, Freud, ele vai falar que não. Sonhar que está casando com uma pessoa do mesmo sexo não está ligado à orientação sexual futura, mas expressa a identificação e afetos inconscientes. Então vai depender da estrutura familiar do paciente, o que foi ensinado para ele. Lacan vai falar alguma coisa sobre isso. Digamos que um jovem heterossexual sonhe que está casando com um amigo. O que seria isso? Então, esse sonho mostra laços afetivos intensos recalcados. Sabe quando o pai, ele reprime o filho dizendo: você é homem, rapaz, você não pode brincar de boneca, não. Eu não estou dizendo que o pai, ele deva comprar boneca para o filho brincar. Mas é bem verdade que o filho, uma hora ou outra, vai brincar de casinha, vai brincar de boneca. E eu acho isso legal, porque esse filho, esse homenzinho, esse menino, ele vai aprender a ter responsabilidade. Então, se não for ensinado da melhor maneira possível, acontece que essa criança, ela vai crescer e vai ter problema na fase adulta. Então, é bem verdade que tem que ser ensinado com carinho, com calma. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do pai que briga com o filho porque está com amizade com outro menino, vamos dizer assim. E aí, com medo
que ele vire um homossexual, aí o pai vai lá e briga com o filho, né? Porque o filho estava abraçando outro menino, algo do tipo assim. Então, ele recalca esse sentimento não homoafetivo, esse sentimento de amizade, sabe? Ele vai recalcar porque o pai brigou com ele. E aí, na fase adulta, ele vai ter dificuldade de expressar o seu amor, o seu carinho para as pessoas do mesmo sexo. E aí o que vai acontecer? O id, ele vai se realizar através dos sonhos. Por isso que vem esse tipo de sonho, sonhar que está casando com pessoas do mesmo sexo. Esse é um dos significantes. Já Lacan, ele vai ter um olhar diferenciado. Ele vai dizer que sonhar que está casando com uma pessoa do mesmo sexo vai tocar na lei simbólica. Isso quer dizer que, uma vez mais, o pai errou na simbolização. E aí, quando esse adulto tem contato com o real, ele tem dificuldade. Porque o real não tem como simbolizar de fato, mas o pai ajuda o filho na simbolização do real. E aí está ligado tanto no simbólico como no imaginário. Imaginário é lá na infância, né? Esse adulto, ele tem dificuldade no simbólico e tem dificuldade no imaginário. Há um questionamento interno. Quem eu sou? O que eu devo fazer? Com quem eu devo me relacionar? E por isso vem esse tipo de sonho. Por exemplo, sonhar que está casando com uma pessoa do mesmo sexo diante da família. Nitidamente há um confronto com as normas sociais, com o simbólico e com o lugar que ocupa no desejo do outro. Quando se fala do desejo do outro, está falando do imaginário. O que o outro deseja que eu seja? Tá vendo? Então, o paciente ele está em conflito e aí automaticamente ele consegue romper com esse conflito através do sonho. Sonhar que está sendo perseguido. Vamos ver os dois olhares, o de Freud e o de Lacan. Freud ele vai falar que sonhar que está sendo perseguido significa fuga de desejo ou conflito que o sujeito não quer encarar. Se esse sujeito for um adulto, automaticamente ele deseja fugir de um determinado conflito latente, de um problema latente, de um problema atual, porque o ego, ele entende que já passou por isso antes, por determinados conflitos e foi punido. E por esse motivo, o id, como ele é atemporal, ele não tem noção do passado, presente e futuro. Acontece que, mesmo tendo tido um conflito no passado, ele gozou com esse conflito. Então, por isso que ele vem de forma disfarçada e goza, fazendo o paciente sonhar. Ele se realiza fazendo o sujeito sonhar que está fugindo. Então, para o sujeito é ruim, para o ego é ruim, o ego sofre, o sujeito sofre, mas o id, ele está se deliciando, porque foi uma época boa para ele. Um exemplo clínico aqui, uma criança sonha que está sendo perseguida por um monstro, ou até mesmo adulto. Qual é o significante disso? Isso significa o sentimento hostil contra o pai. Então, como ele tem um sentimento hostil contra o pai, o que acontece? Ele sonha que está sendo perseguido por um monstro
Mas na realidade, esse sentimento hostil pertence a ele, sendo que ele desloca esse sentimento para esse monstro. Na realidade, o desejo de perseguir alguém seria do paciente. Sonhar que está nu em público. Freud ele classificou esse sonho como vergonha ligada ao desamparo infantil. E aí ele deu um exemplo muito interessante que vai falar o seguinte: o paciente sonha que está apresentando um trabalho na escola nu. Então isso é um desejo inconsciente de escapar da prova, ou seja, é um medo exacerbado. É quando o paciente sente uma angústia tão grande, uma ansiedade tão grande, ao ponto de sonhar. O porquê ele tem essa insegurança? Então, Freud está falando que o paciente tem essa insegurança por conta do desamparo infantil. Então, Freud ele sempre vai ligar ao infantil. Lacan, ele diz o seguinte: ser visto nu é estar reduzido ao objeto do olhar do outro, ou seja, está ligado ao imaginário, porque é o outro quem vai dizer como que nós somos, se somos bonitos, se somos feios, se somos inteligentes ou se somos burros. Não é assim que muitas das vezes os pais se dirigem aos filhos? Você é muito burro ou você é inteligente, você é feio ou você é lindo. Então sonhar que está nu significa que a pessoa está sujeita ao que o outro vai falar ao seu respeito. O sujeito sonha palestrando sem roupa, vivência de impotência diante do olhar que o desvela totalmente. Então, essa pessoa é uma pessoa insegura. Por que ela é insegura? Porque houve falha no imaginário. Ela sempre vai depender do outro para dizer se ela foi bem ou não em uma palestra. Ela sempre vai estar em busca de curtida, de visualizações, de aprovações. Sonhar com a morte. Freud, ele vai dizer que não é premonição. Sonhar com a morte pode expressar rivalidade, ambivalência ou necessidade de transformação psíquica. Um exemplo: uma irmã sonha com a morte do irmão, significante realização disfarçada de rivalidade infantil. Então a irmã ama o irmão, mas foi criada uma rivalidade na infância e aí automaticamente, no mesmo tempo que ela ama, ela odeia. Isso de forma inconsciente. E aí automaticamente ela sonha com a morte do irmão. Lacan, ele vai dizer o seguinte em relação a sonhar com morte. Sonhar com morte toca o real, que não pode ser simbolizado. É difícil entender a morte, é difícil aceitar a morte. Um exemplo: um paciente sonha com a própria morte sem dor. Qual é o significante disso? Se trata da experiência do vazio absoluto sem representação. E repito aqui, houve falha na explicação em relação ao real. Então ele sente um vazio. Sonhar com dentes caindo. Freud, ele liga a fantasia da castração ou a angústia de perda. Lembra que a gente já estudou sobre a questão da castração? Castração é impor limites. Isso que é castração. Logo, se essa castração ela não foi feita de forma adequada, isso traumatizou a criança. E aí, quando chega na fase adulta, essa criança ela vai ter medo sempre que se vê numa situação de perda. Um exemplo: uma mulher em separação sonha com dente caindo. Simboliza a perda do apoio do marido. Mas está ligado aonde? Está ligado no infantil.
Sempre que ela se vê em uma situação de perda, isso vai acionar um gatilho nela. Então se trata de um problema latente que está ligado à sua infância. E aí automaticamente ela vai ter medo. Ela tendo medo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sonhar. Ela automaticamente vai sonhar com o dente caindo, mas na realidade o significante está ligado à fantasia de castração ou angústia e perda. Já Lacan, ele vai falar o seguinte: sonhar com os dentes caindo expressa o corpo despedaçado, a falta de estrutura. E está ligado também ao imaginário, porque nós somos o que falaram que nós somos. Nós sempre fomos dependentes dos nossos cuidadores para dar nome, para dar apelido, para dizer o que nós realmente somos ou não, é claro, né? Aí Lacan deu um exemplo. A jovem sonha cuspindo dentes sem parar. Qual é a significância? Vivência de gozo ligada ao corpo fragmentado. Então, não há nada que os pais possam fazer para que a criança realmente não sinta esse vazio. Porque os pais sempre vão falhar. Primeiro, porque o filho não vem com um manual. Segundo, porque os pais também têm as suas demandas. Logo, eles sempre vão falhar nisso. É bem verdade que tem pais que abandonam completamente os seus filhos e com isso acaba causando um vazio. E esse vazio, na realidade, ele é imaginário. Mas, embora seja imaginário, está lá dentro da pessoa. E aí, quando a jovem sonha que está perdendo os seus dentes, isso aponta para o vazio que há nela. Isso aponta para a insegurança. Isso aponta para o desejo dela de ser amparada. Falta de uma boa representatividade no imaginário, no simbólico, automaticamente ela sente esse vazio. Então nós vamos parar por aqui. Eu achei muito relevante falarmos um pouco sobre sonhos significantes e nós concluímos que o sonho não deve ser visto como previsão nem como mensagem fixa. Cada sonho é um sonho, vai depender do contexto. Para Freud, é o inconsciente realizando os seus desejos sempre de forma disfarçada. Para Lacan, o sonho deve ser lido, interpretado como linguagem, onde o sujeito, a pessoa, encontra o desejo do outro e sempre vai estar ligado no real, imaginário e no simbólico. Na clínica, a função do analista não é dar respostas prontas, mas sim abrir espaço para que o sonhador associe livremente, encontrando o sentido singular de cada sonho. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Essa aula é muito importante. Assista mais de uma vez. Leiam livros que falem sobre a interpretação de sonhos. É muito importante, tá bom? O terapeuta ele nunca vai dar resposta. Ele sempre vai fazer o paciente pensar, o paciente analisar, porque na realidade quem analisa é o paciente, não o terapeuta. Por isso, da importância da associação livre, a importância do paciente falar, porque quando ele fala, a mente dele vai se organizando e o terapeuta ele vai fazendo alguns apontamentos importantes, algumas intervenções importantes para que o paciente ele possa de fato entender o que está acontecendo com ele, tá bom? Até a próxima.